rede ouvidoria de atenção básica. Setor 4, né? Setor 4, quem vai apresentar? Você? Setor 7, está aí. São Gabriel. São Gabriel, alguém? Setor 8 está aí. Adélia, não está. NEP, PSE. Nossa, pelo visto eu tenho que apresentar um monte. Uma caixinha de cada um. Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início, para adiantar, né, para todos. E já iniciou a gravação? Adiantar, né, para todos. E já iniciou a gravação? Adiantar, né, para todos. Fica melhor ficar onde aqui? Onde que fica melhor? Bom, boa tarde a todos, né, a quem está presente aqui no auditório da Câmara, aos coordenadores, diretores de unidade, usuários do SUS, quem também está nos assistindo aí pelo link. A gente vai dar início então à nossa audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Para dar início, eu convido aqui a nossa controladora geral do município, a Ronilda, né? Ela vai fazer uma parte aqui. Então, fica à vontade, Ronilda. Boa tarde, senhoras e senhores, todos que estão acompanhando aí também pela rede social. Nós estamos iniciando mais um trabalho, né, de apresentação de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Para quem não sabe, a prestação de contas da saúde ela é realizada a cada quadrimestre. Então, finaliza o quadrimestre, até um mês após é feito essa prestação de contas, né? Eu quero aqui agradecer a oportunidade e, né, agradecer a Deus por a gente estar mais esse momento aqui, nos permitir fazer esse trabalho e demonstrar aquilo que o município tem feito, né? A gente acompanha, não tão de perto quanto gostaria, mas a gente tem as informações e vê todo um trabalho que é realizado, as equipes técnicas, as unidades de saúde, todos os atendimentos. Então, a gente vê a importância desse trabalho, o reconhecimento que muitas vezes a gente percebe aí, que até a nível nacional, né, a saúde tem sido reconhecida nos seus trabalhos. Então, é muito importante. Mas esse trabalho todo ele pode ser demonstrado através de... Aqui nós vamos fazer através de números, né? Então, a gente tem os números de gastos, o que foi gasto para fazer cada ação, cada atividade lá nas unidades, junto à população. E aí temos números também de pessoas, né, de atendimentos, que às vezes a gente olha, é um número, 100 pessoas, 200 pessoas, mas, né, olha quantas pessoas foram atendidas e que receberam o acolhimento da Secretaria de Saúde. Então, vamos ter um olhar assim também, não só simplesmente números, são reverter esse pensamento e esse olhar, olha quantas pessoas foram atendidas, né, quantos atendimentos. Bom, como o Fernando falou, nós estamos apresentando agora o primeiro quadrimestre, né? Nós estamos no primeiro ano de mandato do prefeito Valtair Fritz dos Reis. Lembrando que as ações que estão sendo realizadas em 2025 ainda correspondem ao PPA anterior, então dá-se uma continuidade no primeiro ano de mandato de prefeito.
a continuidade ainda é do último PPA. Então, são ações ainda voltadas para esse planejamento. Bom, não sendo só um dever do gestor, né, a lei também ela já vem taxativa, né, que as audiências públicas elas devem ser realizadas, né, no quadrimestre e devendo conter no mínimo, né, o montante dos recursos aplicados, aquilo que foi gasto. Se houve auditorias, algum trabalho nesse sentido deve também ser demonstrado. A oferta e a produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, então todos os tipos de serviços que são prestados, com indicadores, né, no âmbito da atuação. Então, a gente tem aí, os números eles servem como indicadores para a gente ter uma noção, se naquele período houve mais atendimentos em determinadas áreas ou não, até para a própria Secretaria de Saúde se organizar e ver aquilo que é a maior demanda, aquilo que é mais necessário, realizar um trabalho mais aprimorado. No parágrafo 5º, ele preconiza que o gestor do SUS apresentará, né, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, a audiência pública na Casa Legislativa. Então, nós estamos no local adequado, que a legislação recomenda, né, e dentro do período adequado de prestação de contas. A Secretaria de Saúde elaborou o presente relatório quadrimestral detalhado, envolvendo o gestor municipal e os técnicos de apoio à gestão da Secretaria Municipal de Saúde, em um formato que integra informações exigidas na Lei 141 de 2012 e permite maiores análises em sua construção. Esse momento de audiência pública, embora assim, não haja uma cultura, né, de participação, esse é um momento importantíssimo, onde as pessoas elas podem participar, elas podem fazer sugestão, elas podem fazer críticas, né? Porque a gente tem que estar aberto também às críticas e fazer elogios. É o momento, é a participação popular. As audiências públicas elas existem justamente para haver essa troca de informação, essa conversa, né? Então, infelizmente, a gente percebe que as pessoas elas ainda não adotaram essa cultura, o que seria muito importante, porque talvez uma informação que é apresentada, talvez alguém tenha uma sugestão, olha, lá no meu setor ou lá onde eu moro não tem ainda esse atendimento, poderia melhorar. Então, assim, é a sugestão que poderia ser acatada. Então, diante disso, a secretaria ela continua com as suas atividades dentro daquilo programado, mas também não é só aqui. A gente tem a ouvidoria, a Secretaria de Saúde tem uma ouvidoria muito atuante. A gente vai perceber, imagino que tenha a apresentação da ouvidoria. E nós temos também canais como SIC, ESIC. Então, tem informações disponibilizadas em tempo real no portal de transparência. A Secretaria de Saúde, no site do município, tem várias abas ali, vários links onde as pessoas têm informação atualizada de tudo que está acontecendo na secretaria. Então, isso é muito importante. Então, falta de informação não é. O município ele tem essa preocupação. A gente tem uma equipe, a controladoria atua junto com a assessoria de transparência e combate à corrupção. Então, a gente trabalha constantemente, a gente faz visitas em loco. No portal de transparência, a gente acompanha diariamente, está sempre fazendo as adequações que são exigidas dos órgãos de controle. Então, é uma atuação bem aproximada, assim, como forma de auxiliar também, de ver aquilo que pode ser melhorado, né? Anualmente, a controladoria faz uma análise de metas também, que é tudo aquilo que foi feito durante o ano, e a gente faz um comparativo com aquilo que foi planejado. Então,
essa análise ela serve para a gente apontar o que pode ser melhorado e haver um diálogo, né, para melhorias mesmo, ou planejamentos futuros, para melhor atender as demandas, né? Bom, vou passar a palavra ao Fernando, para ele apresentar alguns dados, e aí depois a gente volta com mais algumas informações. Bom, dando seguimento, aí aqui a gente tem a identificação da secretaria, né? A secretaria possui um número de CNES, que é um código lá no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNPJ da mantenedora, que é a prefeitura, e os dados de e-mail, telefone e também o endereço. As informações da gestão, prefeito Valtair, o secretário Adelson Ribeiro Godinho, que não pôde se fazer presente, né, porque está em outra agenda. E nós temos também um fundo, né, de saúde estabelecido e também um conselho de saúde, né? A gente tem também a apresentação do conselho. Então ali tem os dados tanto do Fundo Municipal de Saúde como também do Conselho Municipal de Saúde. Dados demográficos e de morbimortalidade. Aqui a gente tem uma tabelinha que traz qual que é o nosso perfil, né, de população, sendo prevalente a população masculina com 14.219 pessoas e a população feminina 13.773, totalizando 27.992 pessoas. E aqui a gente tem um gráfico que traz a faixa etária, né? Sendo ali a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos, de 30 a 39 e de 40 a 49 anos. Convido novamente a Ronilda, que agora vai apresentar a parte da execução orçamentária e financeira. Bom, agora vou apresentar alguns números, até um pouco cansativo, né? Que são números, mas é o retrato daquilo que foi gasto, né? Que foi utilizado para a realização das ações, como eu havia dito antes. Bom, a gente tem aqui as receitas, né? Tudo aquilo que é transferido, no caso aqui da União, né? As transferências que são realizadas para o município executar. Então, nós temos aqui no primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril, em atenção primária em saúde, né, foi transferido de receita R$ 1.370.985,48. Vencimentos ACE, R$ 133.584. Vencimento ACS, R$ 631.488. Assistência farmacêutica, né, Farmácia Federal, R$ 78.647,12. MAC, ambulatorial e hospitalar, R$ 560.920,28. SAMU Federal, R$ 177.450. Saúde bucal, R$ 225.780,34. Incentivo vigilância em saúde, R$ 133.688,51. Aí do ladinho nós temos as fichas, né, onde foram alocados esses recursos. Aí mais aqui também transferências da União. Piso salarial dos profissionais de enfermagem, R$ 99.937,18. Total do bloco, custeio da União, R$ 3.412.480,91. Total geral, o mesmo valor. Bom, assim como as transferências federais, nós temos também transferências do Estado, né?
Então, tudo que arrecada de impostos tem uma cota parte que é transferida para os municípios, e aí cabe a eles transferir para nós, no caso de farmácia estadual, por exemplo, R$ 56.705,22. SAMU estadual, R$ 136.500. Então, o total das transferências estaduais, R$ 193.205,22. Aí, somando total, geral, federal e estadual, deu uma quantidade de receitas no montante de R$ 3.605.686,13. Bom, temos aí também a receita própria, nos 15%, né? Que é o que o município tem que transferir para a saúde, obrigatoriamente, né? Obrigação legal, está previsto na Constituição, na Lei Orgânica, né? Tribunal de Contas tem normativas. Então, é amplamente normatizada essa questão da obrigatoriedade de transferência dos 15%. Em janeiro, de janeiro a abril, foi transferido R$ 4.599.346,83. Total das receitas recebidas, R$ 8.205.032,96. Então, somando federal, estadual e municipal, deu esse montante que eu acabei de falar. Então, primeiro a gente tem as receitas, que é aquilo que a gente vai utilizar para os gastos, e agora vamos informar o que foi de fato gasto, que são as despesas, né? Os valores orçamentários pagos, aquilo que se pagou durante o período. Bom, com remuneração de servidores e obrigações patronais, foi pago R$ 3.499.934,73. Material farmacológico e odontológico, R$ 7.200. Pagamento de auxílio à alimentação, R$ 9.373,50. Pagamento de indenizações e restituições, R$ 736.945,60. Pagamento de jetons, R$ 206.630. Aí, continuando ainda, pagamento de diárias e despesas de locomoção, R$ 20.422. Vigilância eletrônica, R$ 26.600. Energia elétrica, R$ 8.870,18. Veículo, tração mecânica, R$ 8.845,04. Material de consumo, R$ 41.741,03. Gêneros de alimentação, R$ 77.034. Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 33.857,51. Outros serviços, né, locação de imóvel. Esse, no caso, dos 15%, né? R$ 24.108,12. Materiais permanentes, R$ 3.037,52. Pagamentos de exercícios anteriores, R$ 200. Materiais de distribuição gratuita, R$ 61.586,42. Salário família, R$ 740,35. Material de limpeza, R$ 1.149,36. Combustíveis e lubrificantes automotivos, R$ 130.168,42. Valor total pago com recurso de 15%, que é aquilo que foi transferido pelo município, R$ 4.822.487,12.
Aí aqui está distribuído por categorias, né, por blocos. Então, aqui no caso, os valores orçamentários pagos em vigilância e saúde. Pagamento de vencimentos e salários, R$ 392.731,95. Pagamento de diárias, R$ 17.064,50. Pagamento de água, R$ 245,21. Auxílios financeiros pessoas físicas, R$ 12.900. Serviços terceiros, locação de tendas, serviço de sonorização, serviço de lavagem de carro, R$ 70,70. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 9.528,84. Combustíveis e lubrificantes, R$ 143,19. Outros materiais de consumo, R$ 23.304,19. Valor total pago em vigilância em saúde, R$ 455.988,58. Valores pagos ao consórcio intermunicipal, que aí envolve casa de apoio, coleta de resíduos, sistema GEMOS. Foi pago R$ 155.970. Então, esse é um programa muito importante, né? A gente vê aí a casa de apoio, por exemplo, que acolhe tantas pessoas que muitas vezes vão para fazer tratamento e não tem onde ficar, não tem dinheiro para pagar um local para, né, para passar a noite ou para se alimentar. Então, foi uma iniciativa valiosa assim, para as pessoas que vão fazer tratamento fora, e a gente sabe que essa é a nossa realidade. A gente não tem condições de dar o atendimento no município, né? Porque a estrutura nossa é de baixa complexidade. Então, os especialidades são a maioria em Porto Velho, em outros municípios. Então, essa adesão ao consórcio e participação, né, nessa casa de apoio é de extrema importância para as pessoas que estão necessitando do serviço. Valores orçamentários pagos no SAMU Federal. Vencimentos e vantagens, R$ 96.480,20. Pagamento de gratificação por exercício de função, R$ 63.897,61. Aquisição de material de consumo, R$ 10.244,89. Pagamento de aluguel, R$ 7.450. Pagamento de água, R$ 592.054. Energia elétrica, R$ 16.655,46. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 2.880,16. Outros auxílios financeiros, PF, R$ 7.308,12. Valor total pago SAMU Federal, R$ 205.508,98. Valores orçamentários pagos SAMU estadual. Então, são recursos que vêm tanto do governo federal quanto estadual para subsidiar as atividades do SAMU, né? Vencimentos e vantagens, R$ 16.281,87. Pagamento de gratificação por exercício de função, R$ 32.456,40. Aquisição de material de consumo, R$ 506.060. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, R$ 17.595. Vigilância eletrônica, R$ 3.720. Valor total pago SAMU estadual, R$ 70.559,87. Valores orçamentários pagos com o MAC, que é outra, que é outra fonte de recurso. Pagamento de vencimentos e salários, R$ 357.847,98.
Materiais para manutenção de veículos, R$ 82.844,45. Pagamentos de energia elétrica, R$ 9.088,25. Pagamento de água, R$ 7.558,63. Continuando ainda no bloco MAC, vigilância e monitoramento, R$ 16.400. Pagamento de auxílio de deslocamento aos motoristas, R$ 19.485,88. Manutenção e conservação de máquinas, R$ 12.118,84. Então, no MAC, aí a gente percebe que tem um volume, né, que a maioria dos recursos que o pessoal leva, tipo, pessoas para Porto Velho, né, deslocamentos, manutenção de veículos que fazem esse transporte, estão voltados para essa fonte de recurso aí. Então, o gasto, ele realmente ele é um pouco mais alto, mas é necessário. A demanda é muito grande, a gente vê no dia a dia que vem cada vez mais aumentando a demanda, né? E isso vai ser demonstrado nos próximos slides com a apresentação aí da secretaria, dos departamentos, né, dos setores e das UBS. Ainda continuando no bloco MAC, pagamento de diárias, né? R$ 36.880,25. Aquisição de material de consumo, R$ 16.007,70. Taxas, R$ 3.544,39. Serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 98.208,89. Auxílio financeiro pessoa física, R$ 91.650. Total, R$ 751.635,26. Valores orçamentários pagos em farmácia básica federal, materiais de distribuição gratuita, R$ 30.742,25. Então, o total foi só essa despesa, mantém-se o mesmo total de gasto. Valores orçamentários pagos farmácia básica estadual, não teve nenhum gasto nesse primeiro quadrimestre. Valores orçamentários pagos em atenção primária à saúde. Então, pagamento de vencimentos e salários, R$ 2.115.655,50. Pagamento de energia elétrica, R$ 78.503,84. Diárias, R$ 32.490. Despesas com aluguel, R$ 31.332,37. Material farmacológico, R$ 21.483,35. Pagamento de serviços de terceiro pessoa jurídica, como lavagem de veículos, marmitas, hotel, R$ 44.891,64. Estagiários, R$ 32.990. Pagamento de internet, R$ 40.083,33. Continuando ainda, atenção primária e saúde, auxílio alimentação, R$ 16.743,50. Combustíveis e lubrificantes, R$ 4.903,91. Gêneros de alimentação, R$ 15.169,03. Pagamento de água, R$ 2.094,65. Vigilância eletrônica, R$ 17.840. Taxas, R$ 4.098,40. Auxílio financeiro APF, R$ 159.480. Salário família, R$ 36.083. Material de limpeza e higienização, R$ 4.207,30. Outros materiais de consumo, R$ 169.364,84. Material de expediente, R$ 11.964,66.
Valor total pago na atenção básica é R$ 2.803.333,15. Valores orçamentários pagos e informatização, APS. Sistema de informação zero e material de consumo também não houve gastos. Valores pagos em Conselho Municipal de Saúde. Diárias foi gasto R$ 6.107. Serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 18.904,80. Serviço de publicidade, R$ 380 mil. Valor total pago, R$ 25.391,80. Manutenção do piso salarial da enfermagem, vencimentos e salários, R$ 102.958,79. O mesmo valor pago no total, né? Foi só esse gasto. Aquisição de equipamento, proposta número 71, 12.20.03. Equipamento e material permanente, né? R$ 84.254,96. Valores orçamentários pagos. Conclusão. Recursos empenhados, R$ 11.949.008,49. Recursos liquidados, R$ 9.508.830,76. Recursos pagos, R$ 9.075.785,49. Restos a pagar, pagos, R$ 2.873.223. Bom, esses são números, né, de gastos, aquilo que foi utilizado no período. Então, esses números gastos vão se reverter agora em ações. Então, aquilo que foi feito, os atendimentos, vão ser apresentados aqui pelos diretores, coordenadores, né, aquelas pessoas que estão lá no dia a dia das UBS, da secretaria. Então, a primeira apresentação, o Conselho Municipal de Saúde. Bom, dando continuidade, a gente vai fazer agora a apresentação do Conselho, o orçamento do Conselho. O Conselho também é custeado pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Esse é o motivo pelo qual a gente tem que apresentar as ações e os gastos do Conselho também. Então, eu vou apresentar a presidente do Conselho, a Cristina Garcia Bernardo, né, que não pôde se fazer presente. Está a caminho de Porto Velho para participar lá da Conferência Estadual de Saúde. Então, o papel do Conselho é fiscalizar, né, apoiar a gestão, é o controle social. No SUS nós temos a União, o Estado, o município e temos também o controle social. Quem que é conselheiro aqui? Alain, tem mais algum conselheiro? Eu também. Então, o papel do Conselho é isso, né? Fiscalizar a execução orçamentária, a execução das políticas públicas de saúde. Nesse período, né, no primeiro quadrimestre, o Conselho teve 4 reuniões ordinárias, que são as reuniões que acontecem todos os meses. Tivemos uma reunião extraordinária, tivemos 6 reuniões de comissão. O Conselho também tem comissões, né? Tem várias comissões que trabalham diferentes tipos de assunto. Fiscalização ou visita em loco não teve nenhuma, e outras atividades que são participações em campanhas, palestras, reunião de CIB, né, de CI, teve 5 ações totalizando 16 atividades aí no período. E aqui nós temos fotos, né, das nossas reuniões que acontecem geralmente lá no núcleo de atenção básica. Convido agora a nossa ouvidora, né, a Jaciara, para fazer a apresentação da ouvidoria municipal do SUS. Boa tarde a todos. Sou
Jaciara, estou na ouvidoria municipal do SUS, já há uns 3 aninhos, né? Estamos aqui para mostrar as reclamações, as manifestações dos nossos usuários, tá? Então, nós tivemos 20 manifestações de elogios, manifestação de reclamações que não estão satisfeitos com alguns serviços, 15, orientação, sugestões, reclamações, 10, manifestação de denúncia, nenhuma registrada, total de manifestações recebida, 45. Outras ações e atividades, 4. A visita em loco, né? Algumas sugestões, orientações com relação da sua especialidade em Porto Velho, tá? Total de manifestações respondidas, 25. Chamo o núcleo. Muito obrigada. Dentro da estrutura da secretaria, nós temos também o núcleo de atenção básica, que fica ali na Avenida Montenegro, e tem como função apoiar as equipes, né, da Estratégia Saúde da Família, as equipes de atenção básica e também os agentes comunitários de saúde. Total de visitas que foram realizadas pelos agentes comunitários de saúde no quadrimestre, 58.732 visitas. Total de cadastros domiciliares realizados, 7.697. Cadastro individual, 46.570. Capacitações, palestras, cursos que aconteceram lá no núcleo, né? Totalizando 25. Preenchimento ali dos marcadores de consumo alimentar por parte dos agentes comunitários de saúde, 15.969, e atualização de cartão nacional de saúde, 210, totalizando 129.203 ações. Aí aqui a gente tem as fotos, né, das oficinas, treinamentos, capacitações que acontecem lá no núcleo. Bastante eventos, né? A gente faz lá as atividades do núcleo de educação permanente, geralmente acontecem lá também. Temos aí bastante fotos de eventos e reuniões lá. Dando continuidade, eu vou apresentar agora as informações da unidade central aqui. Posto de saúde central, diretora é a enfermeira Josiélida. Nesse período, a unidade teve um total de 5.031 consultas, né? Consultas e procedimentos realizados por profissionais de nível superior. 18.431 consultas e procedimentos de enfermagem, 8.925 consultas e procedimentos médicos na atenção básica, procedimentos odontológicos, 4.079, procedimentos de triagem, 15.356, visita dos ACS que são lotados aqui nessa unidade, 5.528, foram realizados um total de 474 ultrassonografias, curativo simples, especial e eletrocardiograma, 447. No ambulatório de saúde da mulher, teve um total de 544 atendimentos, foram realizados também 155 testes do pezinho, 6.746 visitas domiciliares, 10 atividades coletivas, totalizando ali 65.726 procedimentos realizados no período. Pacientes no total, né? Somando enfermagem, médico, consulta com fono, etc., a gente teve 17.330 pacientes
que foram agendados e 16.294 pacientes atendidos só aqui na UBS Central. Aí as ações, teve ações que foram realizadas no Janeiro Branco, né? Saúde mental, e também Janeiro Roxo, que é sobre o diagnóstico precoce da hanseníase. Em fevereiro, a unidade e suas equipes trabalharam a campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que é sobre a conscientização com relação a doenças crônicas, e também o papel de conscientização sobre essas doenças crônicas. Já em março, a unidade realizou atendimento noturno nos dias 26 e 27, Março Lilás, né, que é voltado para a prevenção do câncer de colo do útero. Realizou também atendimento do projeto Sorriso Saudável no dia 11 de março. Em abril, trabalhou a campanha Abril Verde, que é um movimento de conscientização sobre a segurança e saúde do trabalho. E aí, aqui a gente tem fotos, né, das ações também realizadas aí pela unidade. Eu convido agora a Sebastiana, que vai fazer a apresentação lá da UBS do setor 4. Boa tarde a todos. Eu estou aqui apresentando nosso colega Kelvin, né? Por motivo de força maior não pôde estar. É a Unidade de Saúde Vandor José da Silva. Nós tivemos ali, os agendamentos, foi 8.408, né, agendamentos, e 8.035 atendidos. Os procedimentos médicos ali foi 6.064 procedimentos médicos. Procedimentos de enfermagem foi 11.993. Procedimentos de odontologia, 8.801. Visita domiciliares, 9.719. Cadastros e atualizações, 476. Atendimento nutricional, 364. Materiais de saúde bucal distribuídos no período, foi 1.278. Atividades coletivas, 78. Aqui temos, né, as fotos aí das ações que foram realizadas lá na unidade de saúde Evandor. Temos aí Março Lilás, né, que foi feitas as ações, tá aí as fotos. O BS do setor 7. Boa tarde, eu sou a Leonice, diretora da UBS setor 7. Aí temos os procedimentos médicos que foram realizados nesse quadrimestre, 5.987. Procedimento de enfermagem, 6.370. Procedimento de odontologia, 3.740. Visita dos ACS, 4.261. E dos ACE, 6.085. Os pacientes agendaram, somaram 5.926. Pacientes atendidos, 6.634. Cadastro domiciliar que a gente tem a média de 2.080 e individual 5.316. E atividade coletiva foram 10. Aqui tem as fotos de algumas das ações que foram desenvolvidas. Matriciamento com profissionais do CAPS. Capacitação interna com a equipe. Aqui temos algum dos dias que a gente trabalhou, né, no período da Covid, no final de semana. Aqui é pré-planificação, para ver como é que estava o andamento, né? E essa aqui são algumas ações noturnas. E aí temos foto das visitas domiciliares, também só algumas, né? Aqui é uma consulta com a equipe na casa acolhedora.
E aqui ações desenvolvidas na escola com a equipe da saúde bucal. E agora temos a unidade de São Gabriel. Boa tarde, eu me chamo Edivânia, sou diretora da UBS São Gabriel. A UBS São Gabriel ela é uma UBS que atende a população da área rural, está localizada no setor 1, na rua Helenita Ferreira de Souza. Agendamentos realizados nesse primeiro quadrimestre de 2025 foram 9.838, atendidos 6.632. Procedimentos médicos, 5.446. Procedimentos de enfermagem, 15.023. Procedimentos de odontologia, 8.335. Visita domiciliares, 6.973. Cadastros e atualização, 1.570. Atividade coletiva não foi realizada no primeiro quadrimestre. Perícias médicas, 56. Aqui são algumas fotos de visita domiciliares e ação que foi realizada também no mês de março lilás, foi realizada ações também. No mês de fevereiro também foi realizada ações. Curativos domiciliares de pacientes que são restritos ao leitos. Ação de janeiro roxo também que foi realizado. Unidade Nova Porto Velho. Agora apresentar aqui, né, a unidade Nova Porto Velho. Tivemos ali 5.227 agendamentos, com 5.489 atendidos. Os procedimentos médicos ali deu 5.562. Os procedimentos de enfermagem, 9.863. Procedimentos de odontologia, 2.725, as visitas domiciliares, 2.158, os cadastros e atualizações, 519, atendimento psicológico, 330, materiais de saúde bucal distribuídos no período, 1.523, e atividades coletivas a gente teve 16. Temos aqui algumas fotos, né, dos atendimentos noturnos, atendimentos na igreja, de janeiro roxo. Temos aí também o março lilás, que a gente fez algumas ações, e aí estão as fotos. Né, o março lilás, nós estivemos ali na igreja, fizemos várias ações por aí. Está aí as fotos das ações que nós fizemos ali no setor 8. Doenças tropicais. Boa tarde, eu me chamo enfermeira Adélia, sou coordenadora, para quem não me conhece, do programa de Hanseníase e Tuberculose do município de Buritis. Estou ainda envolvida com o programa de leishmaniose, por enquanto. Nós tivemos no quadrimestre duas consultas com procedimentos na leishmaniose. Nós sabemos que a hanseníase, a tuberculose e a leishmaniose, nós cortamos a doença através de tratamento do paciente doente, né? O vetor é mais difícil. Então, veja bem, a leishmaniose, nós não vamos atrás do vetor, né? Nós vamos atrás do homem doente. Então, está começando a ter controle na nossa região de leishmaniose. Eu creio que o mato está longe, né? E o ser humano está sendo bem tratado, né? A tuberculose teve 12 consultas. Essas 12 consultas, nós tivemos, a epidemiologia deve mostrar que as 3 casos de tuberculose no quadrimestre. Só que o que tem que se saber que
essa tuberculose, ela não é da forma que contamina. Foi detectado ainda na forma que não está contaminando, não é a forma contaminante. Então, isso para nós é um grande avanço, um grande avanço. Aplicações de PPD são 30, né? O que quer dizer essa PPD? São avaliações dos contatos da tuberculose. Aí não é só dos casos, aí é casos de algumas doenças que necessitam de ser avaliados para alguns procedimentos, né? As pessoas contaminadas, elas vão tomar o tratamento da ILTB. A hanseníase ainda continua assim, em grande escala, eu acho, né? Como o Ministério da Saúde, a hanseníase e a tuberculose, elas estão programadas com programações para eliminação até 2030. Nós estamos em 2025, né? Só que nós estamos vendo que algumas coisas já está bem avançado. Eu vi, assim, só um comentário, na capacitação, a médica falou, nossa, a gente não vê aqueles casos de nariz septo nasal caído, não sei o que lá, orelha e tal. Eu falei, graças a Deus, porque se o Ministério da Saúde viria aqui de helicóptero atrás da gente. Só falta 5 anos para cumprir a meta, nós vamos ver aqueles casos mais brandos, graças a Deus, né? Então, nós estamos indo bem. Muito trabalho, mas estamos indo bem. E as consultas em odontologia da hanseníase foram 3. Então, aqueles pacientes que iniciaram tratamento e precisa da avaliação do odontólogo devido à reação. Por hoje é só. Aqui são as fotos, né, da capacitação que teve no quadrimestre. Muito obrigada. Bom, agora eu vou apresentar as ações do nosso Núcleo de Educação Permanente. A coordenadora do nosso NEP é a enfermeira Juliana, que está em treinamento, né, com a equipe hoje lá em Campo Novo e por esse motivo não pôde se fazer presente. A gente tem um Núcleo de Educação Permanente bem ativo, né, bem atuante. A gente está sempre investindo em capacitar os servidores, em capacitar as equipes para sempre buscar ofertar aí um atendimento de qualidade. Nós tivemos uma série de treinamentos, né, nesses primeiros 4 meses do ano. A gente teve um treinamento sobre acolhimento da demanda espontânea e classificação de risco. Nesse a gente teve a participação de 116 servidores. Capacitação sobre núcleo de segurança do paciente, né, e a meta 1, que é a identificação correta do paciente. Foram 122 servidores capacitados. Tivemos também replicação de atualização do SISREG, que é o Sistema de Regulação, 19 servidores capacitados. Tivemos capacitação sobre diabetes gestacional, síndrome hipertensiva e sífilis. Foram 27 servidores, né, entre médicos e enfermeiros capacitados. Capacitação externa em ariquemes sobre estomias, consultas de enfermagem e processo de solicitação. Um servidor que foi para lá ser capacitado. Capacitação externa em ariquemes, vigilância das doenças imunopreveníveis e da transmissão hídrica e alimentar. 2 servidores capacitados. Capacitação externa em ariquemes sobre busca ativa escolar. Um servidor capacitado. Treinamento sobre fluxo de atendimento dos casos de hanseníase, tuberculose e leishmaniose. 41 servidores capacitados. Treinamento de curativos, feridas e limpeza de material. 12 servidores capacitados. E aqui temos fotos desses momentos, né, de capacitação, de treinamento, replicação. Convido agora a nossa nutricionista, a Soneli, para apresentar sobre o programa Saúde na Escola. Boa tarde a todos.
Então, agora eu sou a nutricionista, Soneli, da CEMUSA. Vamos apresentar agora sobre o programa de saúde na escola. O programa de saúde na escola, nesse quadrimestre, as escolas contempladas com as ações foram 16 escolas. Ações realizadas nas escolas municipais e estaduais, totalizando 6 ações. Alunos alcançados com as ações do PSE foram 6.156 alunos. As coordenações envolvidas, nós temos 3 coordenações envolvidas, que é a da saúde, a da educação municipal e da educação estadual. São as 3 coordenações. As equipes envolvidas, as equipes da saúde envolvidas no programa de saúde na escola, elas estão presentes em toda a rede da saúde, e são 9 equipes. Então, totalizou um atendimento entre as ações de 6.156 alunos. As ações que foram trabalhadas nesse primeiro quadrimestre foi a verificação da situação vacinal, que é o atestado. Então, o aluno, para se matricular tanto na rede municipal quanto na rede estadual, ele precisa desse atestado. Então, ele vem até o setor de vacinação da saúde e pega esse atestado para ser vacinado nas escolas. Isto é, como que se diz, um projeto fechado entre Ministério Público, Saúde, Procuradoria e vários órgãos envolvidos. Tá? Nós também temos a saúde bucal, que desde o ano passado, do meio do ano passado, a saúde bucal está sendo trabalhada semanalmente. Basicamente, todas as escolas municipais, é um projeto para as escolas municipais. A saúde bucal faz esse atendimento semanalmente nas escolas. As escolas municipais são assistidas e atendidas semanalmente pelo projeto de saúde bucal, pela saúde bucal no programa de saúde na escola. Com várias ações. Então, esse projeto de saúde bucal, ele não faz só ele faz várias ações ao mesmo tempo. Eles fazem triagem, distribuição de kit, escovação supervisionada, eles fazem até alguns procedimentos. Aplicação tópica de flúor, né? Então, assim, são vários. Eles pegam uma sala por semana, ou até 2, dependendo da quantidade de alunos por sala, e fazem todos esses procedimentos e atendimentos. Tá? A saúde ambiental, que é a nossa parceria com a vigilância, né? Trabalhamos a dengue. Promoção da cultura da paz, que é uma das ações prioritárias do Ministério da Saúde, nesse biênio de 2025-2026, é a saúde mental. Então, essa promoção da cultura da paz, ela é uma ação prioritária e já começou a trabalhar nesse primeiro quadrimestre. Prevenção das violências e dos acidentes, que é uma parceria maravilhosa com o SAMU. Né? O SAMU vai até a sala de aula e dá aula praticamente para os alunos. Tá? Temos a vacinação também propriamente dita, fora também, quando há necessidade. Essa vacinação foi trabalhada na APAE, porque ela é uma associação, né? Ela não tem necessidade do atestado, então a vacinação fez essa ação lá na APAE. O atestado de vacinação para a realização da matrícula em todas as escolas municipais e estaduais, isso aí já falei. O projeto, né, que é contínuo, na verdade esse projeto de saúde bucal, ele é contínuo nas escolas. A interseção dos temas das ações alinhada ao trabalho pedagógico dos professores. Então é assim, na maioria das escolas, principalmente nas municipais, os professores trabalham tema, para daí a equipe da saúde chegar lá e fechar aquele tema, reforçar aquele tema. Então, isso é a inserção pedagógica que a gente fala. Tá? Então, geralmente, na maioria das vezes, esse trabalho é realizado. Agora, nós temos algumas fotos
das ações do PSC, saúde bucal, a dengue, a vacinação e a dengue também. E agora a gente vai passar para o serviço social. Bom, vou apresentar também aqui a parte do serviço social, porque a nossa assistente social também está nos representando lá na Conferência Estadual de Saúde, que é a Rosana. O serviço social, esse setor, ele fica localizado aqui no posto de saúde central, tá? Ali junto da central de regulação, e atende todas as unidades, né? Ela acolhe todas as demandas da população. Então, todos os pacientes, qualquer usuário que a gente detecte que precisa, né, ali da intervenção do assistente social, é direcionado para ela. Faz um trabalho excelente. Então, aqui são os atendimentos, né, que a nossa assistente social faz: escuta inicial, orientação, o acolhimento ali da demanda espontânea. Teve um total de 202 atendimentos. Visita domiciliar ou institucional, né, que é quando ela vai na casa do paciente para fazer relatório social, para ver qual a necessidade do paciente. 61 visitas. Assistência domiciliar por equipe multiprofissional, quando vai ela e vai mais uma equipe multiprofissional juntamente com ela. Teve uma consulta de profissional de nível superior na atenção primária, que é a consulta que ela realiza, né, 175, atendimento de pacientes em cuidados paliativos, totalizando ali 439 atendimentos no período. E aqui também temos fotos, né, das atividades, das ações aí dos pacientes que nosso serviço social acompanham. Bom, eu vou apresentar também da farmácia municipal e do nosso centro de abastecimento farmacêutico. A nossa farmácia é uma farmácia centralizada, que fica aqui nas dependências também do posto de saúde central. E o nosso centro de abastecimento farmacêutico fica ali no prédio da Vigilância em Saúde, naquele espaço. E é ele que distribui medicamentos e insumos, né, tanto para a farmácia quanto para as nossas unidades de saúde. No mês de janeiro, a farmácia atendeu 2.905 usuários, fevereiro 2.747, março 2.618, abril 2.939. No quadrimestre, a gente atendeu 11.209 pacientes. Total de itens, né, que foram dispensados, de medicamentos e insumos gerais. 953.474 itens dispensados, né, para a população. Em valores, a gente distribuiu um total de R$ 280.198,35 nesse período, entre medicamentos e outros insumos. Total de atendimentos 15.547. A gente também é a farmácia também que faz o cadastro e a distribuição de oxigênio medicinal, que são pacientes que precisam fazer uso de oxigênio em domicílio. Esse cadastro é feito também pela equipe da farmácia, tá? Que recebe toda a documentação, monta o processo e depois faz a distribuição do oxigênio. Componente especializado. O componente especializado são medicações que não são de competência do município, são medicações que é de competência do Estado. Então, nesse caso também, a farmácia recebe toda a documentação do paciente, monta o processo, manda para a Secretaria de Estado da Saúde e quando essa medicação está disponível, a gente entra em contato com o usuário e faz a distribuição dessa medicação. Bolsas de colostomia. O programa também de colostomia está sob a responsabilidade da farmácia também. No período foi um total de 52 bolsas de colostomia distribuídas. E a farmácia também, em parceria com a nutrição, né, também montam os processos
para pacientes que precisam de nutrição enteral. São aqueles pacientes que se alimentam por sonda, ou então crianças, né, que têm alergia à lactose e aí dependem de fórmulas. Então, a gente monta esse processo, né, é feito o laudo da nutricionista, do médico, a farmácia acolhe toda essa documentação também e manda para o Estado. Quando a nutrição está disponível, é feita a entrega. Aqui é os valores de transferências, né, de itens distribuídos para as unidades de saúde. No quadrimestre, foi distribuído pelo CAF, né, pelo Centro de Abastecimento Farmacêutico, R$ 413.205,17 para atender as unidades de saúde. Todas as unidades, SAMU, CAPS, as 5 unidades básicas de saúde, o Centro de Especialidades, todas elas. E o total de itens dispensados pelo CAF no quadrimestre foi um total de 1.034.162 itens. E aqui nós temos fotos, né? A farmácia também está fazendo agora, desenvolvendo um projeto, que é o projeto do cuidado farmacêutico, onde as farmacêuticas vão até o domicílio para fazer atendimento para aqueles pacientes mais vulneráveis, pacientes que tomam muita medicação. Então, a equipe da farmácia acolhe a demanda, que geralmente é encaminhado pelo médico, pelo enfermeiro ou pelo agente comunitário de saúde, e elas vão até o domicílio, né? Elas fazem uma consulta com esse usuário. Então, elas vão organizar a caixinha da medicação, vai ver se ele está tomando da forma correta, nos horários corretos. Então, é um projeto que a gente iniciamos ano passado e que tem dado muito certo, né? Tem sido bem efetivo. Então, aqui são fotos desse projeto aí do cuidado farmacêutico. Aí eu convido agora o Cris, que é o coordenador da Vigilância em Saúde, para fazer a apresentação da imunização. Boa tarde, eu me chamo Cristo, sou enfermeiro, estou como coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Buritis, e eu vou apresentar sobre a imunização, pois a coordenadora Aline não pôde estar presente. O setor de imunização é o setor responsável por lidar com aquelas doenças que são as imunopreveníveis, né? Ou seja, são aquelas doenças que são preveníveis através de vacina, facilmente ainda. E, infelizmente, a educação da população, em geral, no Brasil, está tendo uma demanda contrária a questões de vacina, questões políticas, né? Mas aqui no Buritis, graças a Deus, vem vindo um trabalho excelente relacionado a essa questão de vacina. No primeiro quadrimestre, houve 9.147 aplicações, vacinas de rotina, 6.618 doses aplicadas, vacinas da campanha contra a influenza, 2.121 doses, e gestantes, 140. Essas são as principais vacinas aplicadas no primeiro quadrimestre. A de influenza foi a primeira, com 2.121 doses aplicadas, e a de polio inativa foi a segunda, com 1.145 doses, e a pentavalente, a terceira, com 711. Aqui temos algumas ações que foram realizadas. Em janeiro e em fevereiro houve uma demanda muito alta para o setor, devido à questão da emissão dos atestados, né, de vacinação para os alunos, que é um documento obrigatório para os alunos poderem se matricular e rematricular nas escolas. Em fevereiro houve uma vacinação em todas as unidades de saúde para os servidores, né, da saúde. E durante todo o quadrimestre houve vacinações na área rural, ações de vacinações em domicílio, né, para aquelas pessoas que são acamadas, não podem se deslocar até a unidade de saúde, e demais ações de vacinação.
No momento, o setor está realizando campanhas de vacinação para a influenza. A campanha de vacinação para a influenza vai até julho desse ano. E também, comitantemente, estamos realizando a campanha de vacinação contra a dengue, que é para adolescentes de 10 a 14 anos. E em abril, para fechar, abril foi realizado a campanha de vacinação para os profissionais de saúde do Hospital Regional, que é relacionado ao Abril Verde, né, que é de segurança do profissional e saúde do trabalhador. Mais algumas fotos de algumas ações. Vou apresentar também sobre a vigilância sanitária. O coordenador não pôde estar presente, ele está em uma reunião agora com a ARGEB. A vigilância sanitária é o setor responsável por trabalhar com a prevenção de doenças e agravos que vêm dos estabelecimentos de saúde. Ou seja, todos aqueles produtos e serviços que podem influenciar de alguma forma na saúde do ser humano, a vigilância sanitária está ali para tentar trabalhar com essa prevenção e controle e fiscalização desses produtos e serviços. Existem algumas ações que a vigilância sanitária tem que executar, e essas aqui são as que foram executadas nesse primeiro quadrimestre. Inspeções de estabelecimentos sujeitos à fiscalização, diurno e noturno, 374 inspeções. Inutilização e apreensão de produtos para descarte, 21 inutilizações. Cadastros de novas empresas, 9 empresas novas. Licenciamento sanitário, 53 empresas que obtiveram alvará sanitário nesse primeiro quadrimestre. Denúncias atendidas, 52 denúncias atendidas. Amostras de coleta de água enviada ao LACEN, 20 amostras. Palestras realizadas, 2. Vou apresentar também sobre as zoonoses, o setor de zoonoses. A coordenadora também não está presente, é a Edilene, ela está na reunião com a ARGEB. As zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas do animal para o ser humano. Então, o setor de zoonose ele é responsável por impedir, né, essa disseminação da doença do animal para o ser humano. Houve os procedimentos realizados nesse primeiro quadrimestre. Houveram a vacinação antirrábica de rotina, né? 96 animais vacinados lá no nosso departamento. Fiscalização e controle de pragas, 1. Busca ativa, 3. Coletas de material para exame de raiva, 3. Então, sempre que um animal ele morre com alguma causa suspeita de raiva, é feito a coleta do encéfalo desse animal encaminhado ao Porto Velho para ser examinado, para verificar se ele estava com algum caso possível de raiva, né? Coleta de água, 4 coletas e 112 análises. Essas coletas de água são relacionadas ao Vigiágua, né? Que é um programa de qualidade de água do consumo humano. É um programa do Ministério da Saúde. No momento ele está com a zoonose, mas o setor de zoonose ele vai ser ampliado, vai se tornar vigilância de saúde ambiental, e por isso que ele já está alocado dentro desse setor. Esse Vigiágua ele é responsável por controlar essa água, a gente faz a análise dessa coleta, né, para verificar se ela está própria para o consumo humano. Animais em observação por suspeitas de zoonoses, 1. Então aqui a gente tem algumas fotos de algumas ações. Vacinação antirrábica, coleta de água para levar para análise, remoção de encéfalo de um animal e o setor de endemias. Também vou apresentar a coordenadora também, a Edilene. A endemias seria o setor responsável por controlar os vetores, ou seja, insetos, pequenos animais que podem transmitir doenças para os seres humanos. Um exemplo seria o mosquito da dengue e o barbeiro, né, que é o transmissor das chagas. Visitas em residências, que são as visitas realizadas pelos ACEs, os agentes de controle de endemias, de combate a endemias. Foram 16.228 visitas no primeiro quadrimestre. Visitas ao comércio, 2.400
6.433 visitas. Visitas em terreno baldios, 6.478. Outras visitas em outros locais, 516. Então, o propósito dessas visitas é verificar se no estabelecimento, na residência ou em terrenos baldios existem os focos da dengue ou focos de outros vetores, né, que podem, porventura, estar transmitindo doenças para os seres humanos. E a gente tem também dentro do setor de endemias o laboratório de diagnóstico de malária. E nesse primeiro quadrimestre foi realizado 159 exames de malária, que é o famoso gota espessa, que é um exame padrão ouro para verificar a presença do plasmódio no sangue da pessoa. E também a identificação e diagnóstico do triatromínio. Os triatomínios são os barbeiros, né? Os transmissores das doenças de Chagas. Então, quando eles são encontrados em áreas na zona rural ou áreas periurbanas, que são essas áreas mais próximas entre a cidade e a zona rural, a gente realiza a coleta desse barbeiro e verifica se ele tem o parasito que é responsável, o agente etiológico que é responsável pela doença de Chagas. Caso esse barbeiro tenha esse agente etiológico dentro dele, a gente vai até o local e faz uma aplicação, um bloqueio de inseticida. O bloqueio ele não chega a matar os adultos, mas ele mata as linfas, que são os filhotes, né, e os ovos. E foram identificados 25 desses barbeiros. Algumas ações, os agentes de endemias fazendo controle focal, também fechando fossas abertas, né, que as fossas hoje no Buritis é um dos principais responsáveis pelos focos da dengue. Então a gente está realizando o fechamento delas com telas. Tem o bloqueio também, a realização do exame de gota espessa para identificar a presença do plasmódio nas lâminas e uma palestra sobre o Vigiágua, vigilância epidemiológica. Convido agora a enfermeira Thaís para dar seguimento à apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, sou enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Então, a Vigilância Epidemiológica ela é responsável por receber todas as notificações de todos os agravos, né? Então, a gente passa nas unidades coletando essas notificações. Também somos responsáveis pela distribuição e coleta das declarações de óbitos e declarações de nascidos vivos. Então, a partir do momento que a gente tem essas notificações, a gente investiga esses casos e qualifica as informações. Então, aqui a gente tem os casos notificados de Covid-19. Em janeiro, tivemos 1.389 casos negativos e 755 casos positivos. Total no mês foi 2.144. Em fevereiro, tivemos 319 casos negativos, 77 positivos e o total de 396. Em março, tivemos 135 casos negativos, 17 positivos e 152 casos no total. Em abril, tivemos 77 casos negativos, 2 positivos e 79 no total do mês. No total geral, foram 1.920 casos negativos e 851 casos positivos. E o total de casos notificados foram 2.771. Aqui são os demais agravos notificados. No quadrimestre de leptospirose tivemos nenhum caso. Acidentes envolvendo o trabalhador com material biológico, tivemos um caso em fevereiro, 3 casos em março e 1 em abril, totalizando 5 casos. Acidentes de trabalho notificados, tivemos 9 em janeiro, 2 em fevereiro, 5 em março, 3 em abril. No total foram 19 casos. Acidentes com animais peçonhentos, foram 6 casos em janeiro, 3 casos em fevereiro, 3 casos em março, 12 casos em abril, totalizando 24 casos no total. Esses casos de animal peçonhento geralmente são notificados
pelo hospital regional, envolvendo cobras, aranhas. E tivemos notificações de violência interpessoal e autoprovocado, no total de 26 casos notificados. Tivemos nenhum caso de leishmaniose no quadrimestre. Tivemos 14 casos de intoxicação exógenas. Essas intoxicações exógenas por substâncias químicas, venenos, tá? Ingestão, ou tendo contato próximo. Tivemos 4 casos no total no quadrimestre, de casos novos de hanseníase, 5 casos de tuberculose, 2 casos de brucelose, 5 casos causados por doenças por protozoário, nesse caso enquadra a toxoplasmose, e 53 casos antirrábicos. Esses antirrábicos, na sua maioria, são por animal canino e felino, mas também temos casos de animais silvestres. E tivemos 2 casos de toxoplasmose. Aqui são casos de doenças diarreica aguda por semana epidemiológica. Então, a gente temos, de cada mês, a gente contabiliza no total por semana. Então, toda segunda-feira, a gente faz a contagem desses casos. Em janeiro, a gente teve 274 casos. Em fevereiro, 116. Em março, 138. E em abril, 80 casos. No total geral do quadrimestre, foram 608 casos. Aqui são notificações de infecções sexualmente transmissíveis. Tivemos 4 casos no total de sífilis em gestante, 24 casos de sífilis adquirida, 1 caso de sífilis congênita. Esse caso de sífilis congênita a gente está em investigação ainda. Foi uma paciente que morava em Porto Velho e residiu para cá, perto de ter o parto, então está no processo de investigação. Não é um caso confirmado, é um caso notificado, tá? E tivemos 3 casos de HIV e 2 casos de hepatites virais. Aqui é o sistema de informação de mortalidade. Em janeiro, investigamos 1 caso de óbito fetal, 1 caso de óbito em RN, e em março tivemos 1 caso de óbito em mulher em idade fértil. Aqui é o sistema SISNAC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Então, em janeiro, tivemos 9 partos via vaginal, 9 partos em fevereiro, 11 partos em março e 8 partos em abril, totalizando 37 partos vaginal no quadrimestre. Foram parto cesariano, 28 em janeiro, 39 em fevereiro, 57 em março, 41 em abril, totalizando 165 partos cesáreos no quadrimestre. No total, foram 202 partos aqui no município. Aí, distribuídos na rede pública, foram 48 partos. Na rede privada, foram 153 partos e 1 parto no domicílio. Partos residentes em Buritis, tivemos 118 e não residentes, tivemos 84, que são dos distritos próximos, né? Ou até mesmo de outras cidades que vêm ter um parto privado. Aqui são algumas fotos de quando a Gevisa vem dar algum treinamento para a gente e fotos também de treinamento que estivemos nas unidades básicas de saúde apresentando o fluxo de dengue e de malária. CAPS. Boa tarde. Eu sou Elaine, assistente social do CAPS. Vou apresentar para vocês a nossa produção. Procedimentos foram 1.594 das psicólogas. Médico, 5.008. Assistente social, 95. Equipe de enfermagem, 2.771. Atividade coletiva, 9.545. Algumas fotos. Pacientes que nós levamos para Porto Velho e acompanhamos.
treinamento da TWI, visitas domiciliares, matriciamento, campanha Janeiro Branco. Obrigada. Aproveitar o momento e informá-los que a previsão de mudança, né, que todo mundo pergunta sempre, a previsão é depois do dia 5. Acreditamos que no dia 4 e 5 faremos a mudança. E aí, próxima apresentação estaremos com fotos novas. Muito obrigada. Bom, dando seguimento, vou apresentar agora as ações, né, atendimentos lá do Centro de Fisioterapia e Reabilitação, que hoje está localizado, está funcionando ali bem próximo do Hospital Regional, do lado do laboratório Rede Vida, aquele laboratório Biovida, tá? Só que o Centro de Fisioterapia e Reabilitação mesmo, o prédio dele é lá perto da Funasa, do lado da creche, daquela creche lá. Foi reformado, foi ampliado, já está pronto, só que lá está funcionando hoje a UBS do setor 4, porque a UBS do setor 4 também entrou em reforma. Certo? Então, breve o centro vai ser lá, né? Vai ser o nosso centro de especialidades, que além dos fisioterapeutas, os profissionais fonoaudiólogo, nutrição, pediatra, todos esses profissionais vão ser lotados lá, todas as especialidades que a secretaria dispõe. Então, nós temos hoje 3 fisioterapeutas, 4, né? Uma é cedida para a APAI, atende a demanda da APAI, que é a Larissa. Temos o Bruno e o Júlio, que atendem lá no Centro de Fisioterapia. E temos também uma fisioterapeuta que faz atendimento domiciliar, né? Dos pacientes acamados. Ela vai e faz esse atendimento em domicílio. Então, nós tivemos, por parte do Dr. Bruno, um total de 1.280 atendimentos no primeiro quadrimestre. Lá eles fazem vários tipos de atendimento de reabilitação, pacientes que passaram por algum acidente, sequela de AVC, né, sequela de alguma outra patologia. Então eles fazem vários tipos de fisioterapia e de reabilitação lá no centro. O Dr. Júlio teve um total de 2.784 atendimentos aí nesse primeiro quadrimestre. Lá na APAI, nós tínhamos um outro fisioterapeuta, que era o Rumori, né? Mas esteve com a gente até março, teve um total de 68 atendimentos. E aí agora eu convido o enfermeiro Tiago, que vai fazer a apresentação do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, sou enfermeiro, gerente de enfermagem lá do SAMU. E vim aqui hoje representando a diretora Cristina, que não pôde estar, para fazer a apresentação do relatório quadrimestral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, que é o SAMU. No primeiro quadrimestre, a gente teve um total de 99 acidentes de trânsito, de atendimentos, no caso. Pacientes clínicos, 602. Transporte interhospitalar, 8 transportes. Falso aviso de ocorrência, 0. Totalizando um total de 709 atendimentos. Em relação aos procedimentos, foram verificados 536 oximetria de pulso, 517 glicemia capilar, 237 administração de medicamentos e aferição de pressão arterial 484, totalizando um total de 1.174 procedimentos. Outras atividades e ações. Durante o segundo bimestre de 2025, foram desenvolvidas diversas ações educativas, incluindo orientações, palestras e capacitações de noções de primeiros socorros, promovidas pelo NEP, onde foi passada instruções para várias instituições. Essas atividades tiveram como objetivo qualificar os participantes para atuarem com mais segurança e eficiência em situações de emergência, fortalecimento à cultura e prevenção de cuidado no atendimento institucional, como no caso nas escolas, como a gente já levou os primeiros socorros voltados para a Lei Lucas.
No dia 1º de março, teve um treinamento com a equipe dos estagiários. Aqui é uma foto do dia do treinamento. Outros treinamentos internos que nós tivemos. Mobilização. Aqui foi um treinamento de ribanceira na cidade de Cujubim, onde a gente enviou uma equipe para lá para participar desse treinamento. Aqui mais fotos de treinamentos, de instruções que foram levadas para a faculdade de Unicesumar. Aqui fotos das ações da Lei Lucas nas escolas. Mais atividades aqui na base central, onde foi levado outros profissionais para treinamentos lá, treinamento interno, onde foi as bases descentralizadas foram para a central. E aqui também a instrução e capacitação em primeiros socorros, baseado na Lei Lucas. Aqui atividades de entrega de ovos de Páscoa em parceria com a Cressol, foi uma atividade solidária para as crianças, né, em vulnerabilidade, onde foi confeccionado. A Cressol entrou com a parte de materiais, o SAMU entrou com a produção e foram feitos alguns ovos de Páscoa para entregar para essas crianças em situações. Aqui mais atividades da Lei Lucas. Aqui ações de saúde na escola. E mais treinamentos que tivemos agora recentemente. Obrigado. Central de Regulação. Bom, vou convidar agora nossa colega Viviane, que está tímida, né? Mas ela conhece todo mundo. Ela vai fazer a apresentação da Central de Regulação. Eu tenho medo disso aqui, ó. Não gosto disso. Então, os 2 primeiros bimestres eu não estava. A nossa colega Sueli nos representou muito bem. E aí, juntando, né, os 2 meses que eu voltei em abril, aí a gente teve um agendamento do CISREG, no total de 1.290 pacientes agendados. Pacientes regulados, nós tivemos 524. Os atendimentos pelo telemedicina, que, assim, para nós está sendo perfeito, que evita de tirar nossos pacientes do município e levar para Porto Velho. Nós tivemos 581. Transporte para os hemodiálise, né, que teve 547. Pacientes agendados fora do CISREG. O que significa? São pacientes que vão fazer exames particulares, vão fazer... passar pelo Hospital do Amor, vão para o hospital de base. Então, são todos esses pacientes que a gente ajuda também na questão ou consulta particular em outras clínicas que precisa ser mais rápido, a gente ajuda também no meio de transporte. A viagem de pacientes, que é o TFD, a gente levou nesses 4 bimestres 27 pacientes, né, para fora do estado. Um total de viagens de ônibus, van, carro baixo, ambulância, foi 707. E o total de pacientes que foi transportada para Porto Velho foi 4.118, dando um total de atendimento, né, nesses 4 meses pelo CISREG de 8.834. O CISREG, telemedicina, meio de transporte, no geral ali, né? Foi esse total. Tem algumas fotos para a gente mostrar? Ali, ó. Aí a gente faz a telemedicina, as viagens no ônibus, as viagens de madrugada, né? Tivemos a Cris, que me ajudou muito na questão de entrega de cadeira de roda, a dona Vilma atendendo ali dentro, né, na regulação, telemedicina, a dona Vilma fazendo ligação,
a Cris entregando cadeiras também, né? Que ela me ajudou bastante nesses 2 últimos bimestres. Pronto? Boa tarde, meu nome é Nelson, coordenador do laboratório. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos realizado no laboratório municipal aqui 286 procedimentos. Nós tivemos coleta de teste do pezinho, 167. Nós tivemos exames coletados enviados para o LACEN, 220 exames. E realizados pelos laboratórios terceirizados, 36.812, somando um total de 37.485 exames. O valor de arrecadação dos exames realizado pelo Laboratório Municipal, R$ 858,26. E o valor de arrecadação dos exames realizados pelo Laboratório Terceirizado, R$ 202.533,68. Serviço de atenção domiciliar. Boa tarde a todos. Me chamo Veridiane, sou enfermeira, coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar. O Serviço de Atenção Domiciliar ele é um serviço multiprofissional que leva assistência à saúde na residência do paciente. É para pacientes que não estão tão estáveis a ponto de precisar de atendimento domiciliar passado por mensal, ele precisa do atendimento mais frequente, minimamente semanal. A gente tem na composição da equipe fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médica, enfermeira, técnico de enfermagem. Dentro desse primeiro quadrimestre, a gente teve o total de 46 atendimentos domiciliares pela médica, 283 pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem fornece curativos em domicílio para pacientes que têm curativos muito complexos, além de antibiótico-terapia. Fisioterapeuta 142, fonoaudiólogo 115 e a assistente social forneceu atendimento para os nossos pacientes do SAD 11, totalizando 597 atendimentos domiciliares. Esses são alguns registros fotográficos dos atendimentos, esses são atendimentos médicos, atendimentos da equipe de enfermagem, os curativos, atendimento fonoaudiólogo, atendimento da assistente social. Dando sequência, falar, né, para quem está aí nos assistindo, para o pessoal que está aqui também, da importância desse serviço aí que a Veridiane está na coordenação, né, desse programa. É um programa novo no município, porém é bem importante, principalmente para esses pacientes que ela mencionou, né, pacientes às vezes que são acamados, que não conseguem se locomover até a unidade, paciente que às vezes está hospitalizado só para tomar antibiótico, né, só para concluir o tratamento. Então, assim, como já existia no município alguns atendimentos domiciliares, tipo a gente já tinha curativo em domicílio, a gente tinha fisioterapia em domicílio e também fonoaudiologia. Então, a gestão, né, resolveu implantar o programa. E aí agora vamos ter mais profissionais, né? A gente vai ter ainda assistente social, vai ter psicólogo, e a equipe está realizando aí um trabalho de excelência. Então, parabenizar toda a equipe e a gestão também em nome do Adelson, né? Por ter essa visão de pensar na população e sempre procurar ampliar serviços. Além desse serviço aí, que é o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, a gestão também está se organizando para implantar um SAI, né?
Já foi pactuado isso com a Gevisa, já tem aprovação, e aí a gente vai implantar um SAI, que é um serviço de atendimento especializado, né, que vai fazer acompanhamento aí de pacientes de HIV, de hepatites virais, de qualquer infecção sexualmente transmissível, além também da parte de tuberculose, né, e hanseníase, que a partir do momento que implantar vão caminhar juntos. Tá? Então, essa é a primeira vez que a gente tem aí a apresentação do SAD, né? Então, está em andamento e está fazendo um excelente trabalho. Dando sequência, a Secretaria também tem um convênio com o Hospital Santa Marcelina, onde a gente tem atendimentos de especialistas, né? E também de realização de procedimentos cirúrgicos. São procedimentos que geralmente demoram muito para chamar, procedimentos de responsabilidade do Estado. Então, pensando em dar um andamento mais rápido na fila, o município firmou esse convênio com o Hospital Santa Marcelina, que é um hospital filantrópico, e através dele também a gente tem conseguido atender uma demanda bem grande de pacientes. Temos conseguido realizar bastante cirurgias, fazer bastante atendimento de especialidades, né, de vascular, de urologia, que são especialidades assim bem difíceis e que às vezes o paciente fica esperando anos na fila lá do CISREG e não é chamado. Nesse primeiro quadrimestre, a gente, através desse convênio, realizou um total de 18 cirurgias, né, de catarata, que é essa facoemulsificação. Cada cirurgia em torno de R$ 3.236, totalizando R$ 58.260. Consulta em atenção especializada, que são as consultas com os especialistas. Tivemos 8 consultas, totalizando R$ 800. Tratamento esclerosante não estético de varizes e membros inferiores. Foi um total de 22 procedimentos, cada procedimento é R$ 900, totalizando R$ 19.800. Colpoperíneoplastia, que também é um procedimento cirúrgico, R$ 10.004. Tivemos uma cirurgia dessa. Varizes bilateral e safenectomia, 2, cada uma custa R$ 10.736,70, totalizou R$ 21.473,40. No total, no quadrimestre, foram realizados 94 procedimentos através do convênio, e aí a gente teve um gasto de R$ 90.557,80. Ainda hoje a gente reuniu, né, Viviane, com o secretário para a gente apresentar a demanda, o que a gente tem em fila, e aí a gente tem ainda um saldo até um pouquinho bom para continuar no decorrer do ano executando aí esses procedimentos de média e alta complexidade. E o município também é consorciado, né, ao Sincero, que é o consórcio intermunicipal. Através do consórcio, a gente tem acesso à casa de apoio, que é onde nossos pacientes ficam hospedados quando vão para Porto Velho e precisam permanecer lá, né, por motivo de tratamento. Lá é disponibilizado a pernoite, é disponibilizado também alimentação, café da manhã, almoço, janta. Então, isso é através do consórcio. Através do consórcio também a gente tem assessoria jurídica e temos também o sistema que a gente usa de prontuário eletrônico, que é o GEMOS. Então, os valores pagos com despesas administrativas, 24.000, sistema GEMOS, 88.000, total de diárias que foram utilizadas na casa de apoio nesses 4 meses, foram 1.590 diárias. E o valor pago à casa de apoio foi de 95.850. O total do valor executado através do consórcio foi de R$ 209.440,50. Bom, então, em nome do Adelson, né, que não pôde se fazer presente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar cada coordenador, cada diretor pelas ações
a gente pode ver que são bastante ações, né? Bastante coisa. A gente acha, às vezes, que a gente não está produzindo, mas, assim, quando a gente realiza essas audiências, é perceptível a quantidade de ações, de atendimentos, né? E o esforço da secretaria e dos profissionais. Então, em nome do Adelson, eu parabenizo cada coordenador, cada diretor, os que estão presentes, os que não puderam estar presentes, tá? Por todo o trabalho desenvolvido. Agradeço também ao prefeito, né, que tem nos apoiado, a Câmara Municipal de Vereadores. E aí eu convido também aqui nossa controladora, né, para fazer suas considerações finais e para a gente poder encerrar. E aí eu peço que depois a gente tire uma foto aqui, todo mundo na frente, para registrar o momento. Bom, pessoal, finalizando, né, mais uma apresentação. E aí a gente sempre surpreende, né, principalmente quem está um pouco mais longe. O Fernando acabou de dizer, até vocês que estão no dia a dia, é tanta coisa, tantas ações, que quando para somar e verificar aquilo que foi feito, a gente consegue grandes números aí, né? Em nome da minha equipe, da controladoria, em nome do prefeito, Adelson, que me pediu para estar aqui representando, que estava em outro compromisso, parabenizar a equipe e dizer que o trabalho de vocês é muito importante, que essas implementações de ações voltadas a esse público que está acamado, que está em casa, que tem dificuldade de acesso, né? É valioso, é muito importante mesmo, porque quanto mais se consegue alcançar, melhor, né? Os atendimentos aí que foram buscados através de telemedicina também já diminui custo para o município, né? Que já faz esse atendimento com médicos, né, renomados aí. O apoio que dá a essas pessoas, né, para transporte também, para ir ser atendido em outros municípios. Então, a gente vê que são muitas ações, o leque de atendimentos é muito grande e o Adelson, assim, eu vejo assim, por ele sempre buscando novas alternativas, né? Então, a questão desse convênio com a Santa Marcelina foi extremamente importante, porque permite que o atendimento seja mais rápido, porque a gente vive essa realidade, sabe que é demorado, muitas vezes entra na fila, né? Nós temos um sistema de regulação que facilitou também assim, não a questão de furar fila, um ou outro. Então, hoje é tudo mais controlado, mais regulado. Então, melhor, né? Mais transparente também o serviço que é realizado. Dizer que a controladoria ela está sempre disponível para contribuir. Então, muitas vezes a gente realiza algumas ações lá, visita em loco, tem até a programação para os próximos dias aí, talvez a gente fazer uma visita nas unidades de saúde e dizer que sempre que a gente vai em loco, não é para apontar ou procurar defeito, assim, é para contribuir mesmo, às vezes com alguma sugestão. Compõe a nossa equipe, a auditora do SUS, né, a Josiane, e a gente realiza esse trabalho constante, né, junto com a auditora do SUS, que é para reforçar até esse trabalho da controladoria. A gente sempre está à disposição, quando necessário, para a população também. Eu acredito que tanto, né, a controladoria, os diretores, coordenadores, todos estão à disposição também da população. E verificando os dados aí da ouvidoria, a gente percebe que aquilo que foi solicitado, houve resposta, né? Então, não ficou resposta à sociedade. Eu sugiro até, inclusive, eu não sei se já foi implementado, Fernando, um sistema de avaliação do serviço. Eu estive recentemente em Porto Velho, levando a minha mãe numa consulta, e terminou a consulta, já tem lá disponível, né, o QR Code para fazer a avaliação. Então, isso é positivo,
porque é possível aí se medir aquilo que a percepção das pessoas do atendimento e ver naquilo que pode ser melhorado. Então, é uma sugestão também, além daquela caixinha da ouvidoria que está disponível nas unidades, né, em todos os locais de atendimento. Mas, do mais, é agradecer, dizer que, para mim, é uma honra mesmo fazer parte dessa equipe, né? Me considero parte de vocês também, porque naquilo que a gente pode contribuir, a gente procura sempre estar presente, tá? E aí, abrir oportunidades, se alguém quiser fazer algum questionamento, para a gente encerrar essa audiência. Não, é composto na maioria de servidores, né? Mas pode ser que tenha dúvida também, né? Mas aqueles que estão aí nas redes sociais ou que futuramente vão ver essa gravação, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento sobre o que foi apresentado, pode se direcionar tanto à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, né, a própria Controladoria, nós estamos à disposição. Tem vários meios de acesso, né, que pode ser utilizado para fazer essa consulta, dar sugestão, fazer os elogios, né, que nós vimos pela ouvidoria, que tem vários elogios aí. Então, agradecer. Mais alguma situação para ser exposta, Fernando? Então, eu dou por finalizada essa audiência e até a próxima, se Deus quiser.